Pessoal, o problema que a gente viu acontecendo naquele programinha em Java do último vídeo, ele é um problema clássico, ele é um problema estudado já há bastante tempo no contexto de programação concorrente, né, de programação paralela. E ele acontece mesmo que não seja um paralelismo real. É chamada de condição de corrida. Tá? Então vamos entender por que ele acontece. Não é um erro, né? Não é um erro nem da programação, nem da linguagem. É uma característica de como os computadores trabalham. Né? Basicamente, ele se deve ao fato de o processador ele não conseguir alterar dados na memória, endereços de memória, diretamente. Ele só faz isso através dos registradores. Então, na memória, a CPU só consegue ler ou gravar. Quando ela precisa alterar alguma coisa, a CPU tem que ler o que está na memória para um registrador. Né? No registrador é feita a alteração e depois move-se o resultado de volta do registrador para a memória. Então, é essa característica dos computadores é que gera esse problema quando você tem paralelismo. Tá? Então, pensa bem. E outra, isso aí não é um problema que acontece só quando você está compartilhando variáveis, não. Pensa que todos os recursos do computador, eles acabam sendo compartilhados na forma de endereços de memória. Quando você quer mandar alguma coisa pela placa de rede, por exemplo, mandar alguma coisa para outro computador pela rede, você vai escrever o que tem que ser mandado num buffer e daquele buffer o controlador de rede vai ler o que tem que ser enviado e enviar. Quando você vai imprimir alguma coisa, você vai gravar numa área de memória o que tem que ser impresso e a controladora da impressora, a porta paralela, vai ler daquele buffer o que tem que ser impresso para enviar para a impressora. Quando você está gravando em disco, lendo do disco, por exemplo, a controladora de disco lê os dados, coloca numa área de memória e o seu programa vai ler daquela área de memória, daquele buffer de disco. Então, quando a gente fez aquela variável x lá no nosso exemplo, aquele variável x ali poderia ser um desses buffers. Então, na verdade, todo o compartilhamento de recursos sofre desse problema que tem que ser resolvido e é uma coisa muito maior do que só uma variável, isso que eu quero ressaltar. Mas vamos entender o que acontece. Então vamos lá. Como é que o programa, como é que o computador ele soma um numa variável, né? Então, se eu quero somar um numa variável x que está lá na memória RAM, né, que está num endereço qualquer lá, né, uma variável x na verdade é um endereço de memória, o que é feito é o seguinte: a instrução carrega o valor para um registrador, né, então esse valor 5 é carregado para um registrador R0, por exemplo. Nesse exemplo aqui eu estou chamando de R0. Então, aqui é que está o problema. É feita uma cópia. Né? Então, o valor 5 é copiado do endereço de memória RAM e vem para cá, para o registrador na memória. Aqui é acrescido de 1. Então, aqui, ao invés de 5, eu passo a ter 6, por exemplo. Tá? 6 aqui, por exemplo. Tá? Depois do resultado feito, eu venho aqui com esse 6 e sobreponho esse 5 aqui. Então, eu venho aqui onde está 5 e pego o resultado do R0, movo para lá. Então, o processo... Então, eu pego esse 6 aqui e movo para o endereço de memória. Então, o processo de somar um ou subtrair um, na verdade, qualquer alteração em qualquer variável, ele é assim. Você lê para um registrador, altera no registrador e volta. Agora, imagina que você tem dois processos, no caso não é processo, porque processo não pode compartilhar esse endereço, né? Mas duas threads que estão acessando concorrentemente esse X aqui. Né? Então, o que pode acontecer? Né? E pode acontecer e pode não acontecer. Por isso é que cada execução lá do nosso exemplo, eu tinha um valor diferente. Às vezes dava até certo, às vezes dava o zero lá que a gente estava esperando, às vezes dava menos 1, às vezes dava menos 36, às vezes dava 1000. Né? Então, por que isso acontece? Vou tentar explicar aqui e ver se você consegue entender. Bom, vamos lá. A thread A vem aqui e quer alterar o valor de x. Então, ela lê para o registrador S0. Ok, né? Nessa hora aí,
iria somar um aqui nesse R0 para depois voltar com ele para cá. Na verdade, aqui o 6 continua lá, né? Então eu venho com uma cópia do 6 aqui para o R0, o 6 que estava lá continua, né? Não é apagado, né? Então ele vem para cá. E o que acontece nessa hora se a thread A ela perde a CPU, né? Então vamos dizer que nessa hora, antes dele voltar, somar um e voltar com ele para cá, a thread A perde o processador, né? Há uma interrupção de relógio e a thread A é retirada e o processo é interrompido. Durante a troca de contexto, esse valor do R0 aqui vai ser salvo no PCB da thread A, para depois voltar com ele para cá e continuar da onde parou. Beleza. E aí entra a thread B. O que vai acontecer com a thread B? A thread B vai ler o valor que tem lá no X, a thread B quer modificar também o valor de X, então ela vai ler o valor de X, que é 6, né? Então veio para cá, aí a thread B está somando 1, vamos dizer que esteja somando 1. Então esse 6 aqui vai virar 7, né? Então aqui eu passo a ter um 7, tá? E aí a thread B termina o processamento dela atualizando o valor de X aqui, né? Então o valor de X aqui deixa de ser 6 e passa a ser 7, né? Desse jeito, tá? Aí a thread B continua executando, em um determinado momento ela vai perder a CPU e eventualmente a thread A vai voltar a ser executada. Aí o que vai acontecer? A thread A ela não vai olhar de novo o X, ela vai retomar o contexto que ela tinha e o valor do registrador 0 vai ser lido lá do PCB e vai voltar para cá. A thread A vai somar 1 nesse valor aqui, então isso aqui vai virar 7, né? E ela vai terminar o processamento, né? Ela leu, somou 1, agora tem que voltar com esse valor lá para o endereço certo. Então esse 7 vai vir para cá, que já está lá, né? Então nem precisa, tá? Então o que aconteceu aqui? Thread A e thread B somaram 1 no valor de X, no entanto, no início ele era 6, ele passou a ser 7. Quer dizer, thread A e thread B somaram 1, duas vezes, né? A thread A somou 1, a thread B somou 1. Deveria ter somado 2. No entanto, o valor de X é 7. Ele começou com 6 e agora é 7. Tá? Isso é a condição de corrida. Tá? Isso é o erro conhecido como condição de corrida. Nos próximos vídeos, a gente vai ver possíveis soluções para esse problema. O importante agora é você ter entendido bem o que aconteceu.